é um ato muito lindo mesmo, né? De se dispor ao serviço, né? Esse chamado, eu só tenho a agradecer a Ele, né? Por essa missão, por esse sim que Ele está dando para Jesus e para Nossa Senhora que veio chamar Ele, né, para essa missão, e que estou sempre do lado dele, no que for preciso. Eu digo assim que a gente leva um susto porque nós sabemos, né, que a gente vai ter muitos momentos de renúncia de alguma coisa, da vida mundana, para ele estar participando da igreja, mas é um momento de graça que mais tarde a gente vai colher muitos frutos. Já estamos colhendo, né? Mas a gente está ali junto, unido para o que der e vier. Dá um pouco assim de receio, assim, por mais como a gente conversou muito em oração, que sempre em oração, né? Que a gente sempre reza junto. E a gente foi muito pensado, foi muito rezado, colocado nas mãos de Deus. Então hoje está sendo uma graça, está sendo muito bom. Então, meu nome é Leandro Jacob Arten. Meu nome é Xanda Helena Esfaí Arten. Então, nós pertencemos à paróquia São José de Mafra, Santa Catarina. Meu nome é João Francisco Radol. Meu nome é Silvanir Alves de Lima Radol. Somos da comunidade de Senhor Bom Jesus de Corredeiras, paróquia Santíssima Trindade, do município de Campo Alegre. Anuar Branque. Maria de Lourdes Antunes Branque. Paróquia São Vedelino, cidade de Xereder. Tá, o meu lema da ordenação é Filipenses, capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Como a palavra diz, né? Então, durante toda a minha caminhada, eu consigo perceber essa questão de que quanto mais a gente confia em Deus, mais Ele te coloca algo a mais na sua vida. O meu lema de ordenação, eu estou entre vós como aquele que serve. Vejo que esse é um lema exclusivo para o diaconato, né? Um dos lemas assim fortes, porque o diácono é aquele que deve estar pronto a servir o seu próximo, a sua comunidade, a sua paróquia. Então eu achei que essa era uma condição assim específica para este dia. É Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, 10. Exercei as suas funções, os dons que você deu, que há dentro daquele que você recebeu. O lema é para o serviço. Esse convite foi com meu pai, né? Meu pai hoje ele é falecido, mas ele era diácono também. Um pouco antes dele falecer, no leito do hospital, ele me falou para minha mãe que o pai queria falar comigo. Eu fui lá e ele fez esse convite, né? Algo que marcou muito na minha vida, né? Eu vi o sorriso do meu pai fazendo esse convite para mim fazer a mesma missão que ele fazia. E eu fiquei assim, e agora, né? Fiquei meio assim. E daí também passou uns 3 meses, o diácono Pedro me fez um convite, né, para fazer a prova, para entrar, para ser diácono. Ele falou, não, teve um rapaz de Itaiópolis que desistiu, né, então é para ser você. Daí ele me convidou, falou, tem uma semana para você estudar o livrinho lá do documento dos diáconos, e daí você faz a prova, se você passar, você tá na escola. Então foi um pouquinho do início da minha vocação, né? Então daí eu comecei a fazer a escola diaconal. Isso vem com discernimento e você, quando vem a proposta para você ser diácono, muitas vezes você não está preparado para este momento. Eu recebi 3 convites e nas primeiras 2 vezes eu achei que não era o momento de
aceitar o convite, até por questões da estrutura da família, filho menor e trabalho. E depois, quando veio o último convite, o terceiro convite, que foi feito pelo padre Érico, a gente estava com uma estrutura de vida já mais consolidada e tudo, então achamos assim que seria um momento oportuno para aceitar. Não é um convite por acaso, né? É um convite que você vê que tem o Espírito Santo te iluminando na sua caminhada, porque tanto eu quanto minha esposa já atuávamos alguns anos já como ministro da Eucaristia e outras atividades na igreja. Então, você percebe que isso vem um chamado extra, né? Não é só um convite, tipo assim, momentâneo. O primeiro convite para mim aconteceu com o padre Nivaldo em 2004. Aí, devido aos nossos filhos ser pequenos e trabalho, não foi oportuno no momento, né? Aí, em 2015, houve novamente o convite com o padre Alfredo. A gente já tinha a ideia, né, do diaconato. Aí, quando veio o convite, o padre Alfredo fez mais direto a mim, né? Aí, quando eu disse sim, ele veio conversar em casa, com a família, com os filhos, né? Aí a gente sentou, rezou, conversamos, durante o discernimento familiar, aceitei o convite daí para o diaconato. Desde o momento que ele aceitou, né? Eu sempre dei o apoio, eu nunca fui contra isso, porque eu sei que estando com Deus a gente está, né, em pleno amor de Deus. Então o apoio foi total, né? Sei muito que vai vir as dificuldades, mas como eu sempre coloco, tudo podemos, né? Se Deus está no nosso comando, né, não tem o que temer, né? A gente vai vir e a gente vai encarar, assim como na nossa vida. Eu creio assim e sei que com Nossa Senhora, com a nossa Mãe Santíssima do nosso lado e com o Espírito Santo intervindo, a gente consegue, através da oração, através de joelhos dobrados, a gente passa por todos os desafios. Eu penso que medo do desafio não, né? Existe uma preocupação sempre do servir bem, né? Esse é meu pensamento. Porque se a gente fosse com medo, não teria como servir, né? O medo não cabe ao serviço. Que vai ter desafio? Vai. Porque a gente nunca sabe, né, o que vem pela frente. Mas só que, como eu sempre digo para o Anuar, com fé e a gente em oração, a gente consegue. E que a gente possa sempre dizer esse sim para Cristo, né? Colocando sempre Cristo no centro da nossa vida, em primeiro lugar, aí o restante vai acontecendo. Agradeço, né, a ajuda que as comunidades de toda a nossa paróquia têm prestado conosco, né? O carinho que eles têm com a gente. E diria assim que, ao sentir o chamado, que responda ao sim, né? Se está no seu coração, se está na sua vontade, e não se preocupe com o tempo, porque o tempo é o tempo de Deus. Em primeiro lugar, o diaconato é serviço, né? É serviço da comunidade, das pessoas necessitadas, carentes, e dentro do que for possível e cabível ao diácono na paróquia, né? Nas celebrações, no matrimônio, assistindo o matrimônio, batizados, visita aos enfermos. O diaconato para mim representa isso, um serviço à comunidade. E dizer para as esposas que não tenham medo. Se seu esposo for chamado, se for da vontade de Deus e a vocação dele, siga em frente. E que a esposa sempre esteja ao seu lado, apoiando e principalmente rezando, rezando e rezando. Eu quero só deixar um recado para as esposas, né, que são dos candidatos a diácono, que elas nunca deixem de rezar pelos seus esposos. Que isso é um alicerce, isso é muito bom. Ajuda e fortalece eles também e fortalece a gente no
matrimônio, né? E tudo se encaminha, né? E isso que eu tenho para dizer, que Deus abençoe todos nós. E sempre ao lado de um diácono existe uma grande mulher.